O universo das Crônicas de Gelo e Fogo possui muitos mistérios. Alguns deles foram sendo revelados aos poucos na história, enquanto outros permanecem como incógnitas até hoje. E um dos arcos da saga que mais desperta dúvidas dos fãs é todo o contexto envolvendo a Casa do Preto e do Branco e o papel da Arya Stark como uma assassina sem rosto. Afinal, por que o Jaqen H'ghar decidiu recrutar a Arya lá em Harrenhal? Por que ele decidiu convocar uma menininha qualquer para se tornar uma membra desse culto misterioso dos homens sem rosto? Bom, é justamente isso que eu quero tentar responder no vídeo de hoje. Eu sou o TH Magaldi e se você ama o universo de Game of Thrones e os livros das Crônicas de Gelo e Fogo, já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Bom, como sempre, eu preciso recapitular um pouco a história da Arya para quem não se lembra de como que ela foi parar na Casa do Preto e do Branco. Mas, como é um arco bem conhecido da história, eu vou fazer um resumo bem breve. Quando Ned Stark é preso em Porto Real, a Arya consegue escapar da Fortaleza Vermelha, tanto pela ajuda do seu tutor de dança, de esgrima, o Syrio Forel, quanto pelo conhecimento que ela tinha obtido das catacumbas e túneis subterrâneos do castelo, quando ela estava tentando fazer aqueles treinamentos de caça-gatos, e aí ela acaba encontrando esses túneis e se lembra deles, e isso ajuda ela a fugir. E, uma vez nas ruas da cidade, a Arya passa alguns dias sobrevivendo sozinha, até que ela é encontrada pelo patrulheiro Yoren, que reconhece ela e decide levar a menina escondida até Winterfell como parte do seu grupo de prisioneiros e novos recrutas que estavam indo em direção a Castelo Negro. E bom, durante toda a viagem a Arya interage com vários prisioneiros ali do Yoren e um dos que ela tem contato é esse cara chamado Jaqen H'ghar, que falava um pouco diferente e que estava preso em uma jaula junto com outros 2 homens. Teoricamente, eles seriam os criminosos mais perigosos do grupo e por isso que eles permaneciam acorrentados. E, em determinado momento da viagem, quando eles estavam perto do lago Olho de Deus, o grupo do Yoren acaba sendo atacado por um bando liderados pelo Sir Armory Lort. E quase todo mundo do grupo morre, mas a Arya e alguns dos amigos dela conseguem fugir. Porém, antes de fugir, a Arya toma um tempo para libertar o Jaqen e os outros homens que estavam presos com ele, impedindo assim que os 3 fossem mortos num incêndio. Mais tarde, a Arya e o seu grupo acabam sendo novamente capturados, dessa vez pelos homens do Montanha. Eles então são levados até Harrenhal e é nesse meio tempo que a Arya começa a criar a sua famosa Lista da Vingança, aquela lista de nomes que ela fala todo dia antes de dormir. E ao chegar em Harrenhal, a Arya descobre que o Jaqen conseguiu sobreviver de fato e que ele estava trabalhando então para o Sir Armory Lort. Porém, o homem oferece para a Arya 3 mortes, dizendo que ao salvar ele e os seus outros companheiros que estavam acorrentados, a Arya tinha roubado 3 vidas, 3 mortes na verdade, do Deus Vermelho. E esse é um detalhe interessante dos livros, porque na série o Jaqen tem muito mais esse papo do Deus da Morte, que de fato é um conceito muito explorado na Casa do Preto e do Branco. Porém, nos livros, o Jaqen diz para Arya que ela roubou mortes que eram do Deus Vermelho, do R'hllor, e por isso ela precisava devolver para ele. Isso também combina com a ideia de que os homens sem rosto respeitam todos os deuses e consideram que todos são uma faceta do deus que é o único, que é a morte. Enfim, o Jaqen mata 2 homens que a Arya escolhe lá em Harrenhal e depois, para impedir que ela ordene a própria morte dele, o Jaqen ajuda a Arya a começar uma rebelião em Harrenhal, que liberta os prisioneiros nortenhos que estavam por ali. E, antes de ir embora de Harrenhal, o Jaqen muda seu rosto e sua identidade diante da Arya e deixa com ela uma moeda Braavosi, como essa aqui que eu tenho nas minhas mãos, que eu não sei se dá pra vocês verem. E ele também diz pra ela que se ela um dia quiser encontrar ele de novo, ou encontrar um caminho, ela poderia ir pra Braavos, onde ela poderia encontrar com ele mostrando a moeda e falando a frase Valar Morghulis. Bom, depois disso, o Jaqen se despede e a Arya vai embora de Harrenhal até ser capturada pela Irmandade Sem Bandeiras. A Arya tava numa má sorte nessa época, porque olha, o tempo todo ela era capturada por alguém. E, junto da Irmandade, ela reencontra o Cão de Caça e acaba sendo capturada por ele mais uma vez. Contudo, pelo menos, o Sandor planejava levar a Arya até a sua família, mas todos os planos que eles fazem no meio do caminho dão errados.
No fim das contas, a Arya e o cão acabam se envolvendo numa briga em uma estalagem, o que deixa o Sandor muito ferido. A Arya então abandona ele e vende o cavalo deles para comprar uma passagem até Braavos. E é justamente nesse momento em que ela mostra a moeda e fala as palavras que o Jaqen ensinou para ela, pro capitão do navio, e ele leva a Arya até a cidade. E chegando em Braavos, a Arya vai procurar a casa do Preto e do Branco, onde ela encontra um sacerdote chamado Homem Gentil, que inicia ela na guilda dos Assassinos Sem Rosto. E bom, esse é um resumo da jornada da Arya de Porto Real até a casa do Preto e do Branco, lá em Braavos. E é um resumo bem family friendly, porque do ponto de vista da Arya dos livros, é onde a gente vê algumas das maiores atrocidades da Guerra dos Cinco Reis acontecendo. E a jornada dela também é bem longa, cheia de reviravoltas. Mas, ainda assim, a Arya consegue chegar num destino onde ela finalmente ganha uma oportunidade de desenvolver suas habilidades e de atingir um propósito. Mas a grande pergunta que fica é: por que o Jaqen deu essa oportunidade para a Arya? Porque ele basicamente recrutou ela para a casa do Preto e do Branco. Bom, isso é algo que nunca fica claro nos livros, mas de certa forma é uma dúvida dos fãs que tem muitas camadas e adentra muitas teorias diferentes. E bom, aqui eu já preciso começar dizendo que uma das coisas que mais levam os fãs a pensarem nos motivos do Jaqen ter recrutado a Arya vem do Sírio Forel, porque muitas pessoas acreditam que o Sírio e o Jaqen são a mesma pessoa. Bom, essa é uma das teorias mais antigas que a gente tem das crônicas e que sempre dividiu os fãs. Tem bastante gente que acredita nela, mas eu acredito que é meio consenso da comunidade. Quer dizer, não consenso da comunidade, mas eu acredito que a maior parte da comunidade não aceita essa teoria, inclusive eu próprio. Isso porque o principal argumento que a teoria se baseia é no fato de que a gente não vê a morte do Sírio acontecendo. Isso não faz sentido, porque a gente não vê a morte de muitos personagens acontecendo. Só do núcleo da Arya, um exemplo é a Septa Mordane e o próprio Ned Stark. A gente não vê ele morrendo de fato. O Yoren cobre a cabeça da Arya e ela não consegue ver a morte do pai. Do mesmo jeito que ela sai um pouco antes do Sírio ser morto. Mas é bem compreensível porque essa é uma técnica muito famosa do cinema em especial. Essa ideia de que se a gente não viu o corpo do personagem, então ele não morreu. Mas GOT é uma história com muitos personagens, que tem diversos pontos de vista diferentes, no qual o autor respeita muito aquilo que o personagem viu. Então, de fato, muitas coisas que a gente conhece da história são os personagens ouvindo falar. Então, tem muitos personagens que morrem fora de cena mesmo, e isso é algo até que normal dentro das crônicas. Só porque a gente não viu o corpo, não significa em Westeros que a pessoa não tá morta. Inclusive, às vezes a gente vê o corpo e a pessoa acaba revivendo, então, enfim. Além disso, essa teoria do Sírio tem alguns outros elementos que são bem superficiais, como muitos fãs que questionam o porquê do Sírio ser o instrutor da Arya, porque ele era um cara muito foda, muito habilidoso, por que ele acabaria sendo instrutor da Arya. Essa teoria do Sírio ser o Jaqen também segue uma ideia de que desde sempre a Casa do Preto e do Branco estava de olho na Arya. Então o Sírio, que na verdade era o Jaqen, um homem sem rosto, já foi treinar a Arya para ver as habilidades dela. Obviamente isso não faz sentido, o fato do Sírio ser um instrutor faz total sentido com a história dele, porque para você ser um instrutor de espadachins, ou um instrutor de qualquer outra área, faz bastante sentido que você seja uma pessoa mais velha e experiente, né? Aí você pode passar o seu conhecimento para novos recrutas. Na Patrulha da Noite, a gente vê que quem treina os recrutas são cavaleiros ou homens de armas um pouco mais velhos. O mesmo acontece em Winterfell. E é algo bem comum na vida. Por exemplo, um jogador de futebol que jogou por muitos anos e depois se aposentou e, sei lá, virou treinador ou virou técnico, seja do profissional ou seja do amador. Isso é algo bem comum, né? Você teve uma grande participação naquela área e quando você se aposenta, fica mais velho, já não pode mais praticar, você ensina novas pessoas a seguirem aquele caminho que você um dia já seguiu. E o Sírio foi mais ou menos isso. Ele foi a primeira espada de Braavos, até o momento que ele ficou um pouco velho para estar nessa função, que é uma função perigosa, se aposentou e aí viu a oportunidade de ser o treinador de alguém. E foi contratado pelo Ned Stark, faz muito sentido. Agora, a ideia de que a Casa do Preto e do Branco já tinha uma visão sobre a área, já estava procurando ela, não faz sentido nenhum, até porque, por mais que exista magia na Casa do Preto e do Branco, eles não são videntes, né? A magia dentro das crônicas é muito limitada, ela tem vários pequenos papéis e não tem nenhum indício de que os homens sem rosto, por mais que eles tenham algumas magias, que eles conseguem fazer qualquer coisa, ou que eles são videntes, por exemplo.
Não tem como eles terem descoberto que a Arya era uma boa aluna, que tinha potencial para a Casa do Preto e do Branco. A gente nem sabe se eles fazem esse tipo de recrutamento, ficam olhando jovens por aí. E eles também não teriam como saber que a Arya ia ter essa história trágica, na qual em algum momento ela perderia toda a família dela, ficaria largada no mundo e aí aceitaria entrar para a Casa do Preto e do Branco. Porque não era para esse ser o destino da Arya. Inclusive, o próprio Ned Stark, mesmo quando contrata o Círio, ele parecia ter uma certa esperança de que isso fosse só uma fase da Arya e que depois ela começasse a se comportar como uma senhora normal. Então não tinha como qualquer pessoa saber que a vida da Arya ia dar essa guinada e que ela ia continuar sendo rebelde, sendo uma lutadora. Vamos lembrar que de todas as mulheres que a gente conhece nas crônicas, só existe uma mulher adulta que dentro da Guerra dos Cinco Reis, nessa época, que realmente luta com espada, e pelo menos dos Sete Reinos, né, que luta com espada e que não seguiu o caminho tradicional de uma lady, que é a Brienne. Além disso, alguns fãs também têm alguns argumentos, como a ideia de que o Sir Meryn Trant, que é o cara que vai atrás da Arya e que luta contra o Círio Forel, não era um espadachim tão bom, então ele nunca seria derrotado, o Círio nunca seria derrotado por um cara como o Meryn Trant. Eu acho que, e eu tô usando esse vídeo aqui para comentar sobre isso, que é um parênteses, mas que existe nos fãs das crônicas muito esse resquício de outras áreas do entretenimento, como a própria alta fantasia mais do D&D, do RPG, quanto também essa cultura dos animes. Porque nesses outros universos é muito comum a gente comparar a força dos personagens. Ah, porque esse personagem é mais poderoso do que esse? Não, esse personagem é mais forte. Isso faz muito parte da cultura dos animes, por exemplo. E eu não tô falando mal da cultura dos animes, eu adoro vários animes, eu sou um grande viciado em Naruto, tô fazendo minha coleçãozinha de mangás, tô já com 18 mangás, eles são caros pra ter todos, a Milena fica brava que eu fico comprando, mas eu tô lá fazendo minha coleção. Adoro outros animes como Attack on Titan, Death Note, Another, pra vocês verem que eu não gosto só dos mainstream, e por aí vai. E nesses animes é comum a gente fazer comparações, quem é mais forte, o Minato ou o Itachi, obviamente o Minato, e por aí vai. Só que no universo das crônicas, as coisas são muito mais realistas, e não existe muito bem essa questão de, nossa, esse personagem é super poderoso, super forte, ninguém poderia derrotar ele, porque ele tem esse poder mágico. Não existe isso. Muita gente fala do Sir Arthur Dayne, meu Deus do céu, é como que o Ned Stark venceu ele. O ponto todo é que o Ned Stark estava em maior número, né? No final da luta, provavelmente ficou o Ned Stark e o Roland Reed contra o Sir Arthur Dayne, e eles dois venceram porque eram 2 contra 1. E numa luta de verdade, 2 contra 1 é realmente muita desvantagem, né? Então foi provavelmente o Roland Reed deu um golpe de sorte, o Arthur Dayne estava cansado, acertou, o Ned Stark foi lá, finalizou e pronto. Não precisa ter algo mágico acontecido. Era 2 contra 1. E 2 homens que tinham habilidades com espada lutando contra um que era muito melhor, mas que ainda assim estava em desvantagem, já cansado de lutar, enfim, por aí vai. Outros exemplos que a gente tem nas crônicas, Daemon Blackfyre, por exemplo, um grande guerreiro, o maior lutador de sua época, morreu como? Por uma saraivada de flechas, porque ele não era imortal, não importava o quanto ele era bom com a espada, uma flecha foi lá e matou ele. O próprio Aemon, Cavaleiro do Dragão, o maior lutador, o maior cavaleiro que Westeros já viu, também morreu defendendo o rei de outros nobres que não eram tão bons contra ele, mas se eu não me engano eram 3 contra 1. Ele até matou os 3. Mas morreu no processo, porque estava em desvantagem. E no caso do Círio Forel, por mais que provavelmente o Círio fosse muito melhor do que o Meryn Trant estava de armadura completa, o livro deixa isso claro, e o Círio estava usando uma espada de treino, uma espada de madeira. Então por isso que ele foi morto. Então faz muito sentido. Acho que quando a gente vai ler as crônicas, a gente tem que perder essa coisa de, nossa, esse guerreiro é incrível, ele é místico, poderoso, ele é invencível. Eu acho que isso vem um pouco da série também, mas acho que vem de uma cultura de outros universos que a gente traz para as crônicas. Tem que lembrar que nas crônicas as coisas sempre são muito mais realistas. Enfim, por isso e por vários outros motivos, não faz muito sentido pensar que o Círio e o Sir Meryn, por esses e por vários outros motivos, não faz muito sentido pensar que o Círio é o Jaqen H'ghar. Eles são pessoas diferentes, têm personalidades diferentes, e a Arya acha que o Jaqen fala de uma forma parecida com o Círio, porque os dois são estrangeiros, os dois vieram de Essos, né? E nas crônicas a galera de Westeros nota bastante os estrangeiros e até tem bastante preconceito, e provavelmente é por isso que a Arya nota essa diferença no jeito de falar. Talvez, inclusive, o Jaqen e o Círio sejam os 2 primeiros estrangeiros adultos com quem a Arya realmente tem bastante contato. Então por isso que ela acaba associando os dois. E os dois acabam aparecendo na história da Arya. Essa é a única coisa que eles têm em comum. E até
uma das coisas que traz eles mais pra perto um do outro é que na série o Sírio também fala pra Arya sobre o deus da morte, o que nós dizemos pro deus da morte, not today. Mas é bom lembrar que nos livros não existe isso. O conselho principal que o Sírio dá pra Arya é: o medo corta mais profundamente que as espadas. Então o Sírio fala muito mais pra Arya sobre olhar de verdade pras coisas, ver através das aparências, se comportar como a água, que é uma coisa do espadachim da água, não ter medo, nada sobre o deus da morte como eles fizeram ser na série. Enfim, na verdade toda a questão é muito mais simples. O próprio livro também dá alguns indícios do porquê que o Jaqen recrutou a Arya de fato, baseado no relacionamento que os dois desenvolvem dentro do livro. Mas para mim o ponto que é mais crucial é que desde o primeiro momento em que o Jaqen viu a Arya, ela se mostrou uma figura diferenciada, tanto nas suas habilidades de luta, quanto nas suas habilidades de disfarce. Um exemplo disso é que logo no primeiro capítulo da Arya, em A Fúria dos Reis, a garota dá uma surra no torta-quente usando justamente uma espada de treino. E justamente para dar essa surra no garoto, ela usa os movimentos de espadachim da água que o Sírio ensinou para ela. E ela faz tudo isso na frente da onde o Jaqen estava preso. E o livro deixa claro que o homem ficou observando as habilidades dela. Olhem esse trecho, abre aspas. A Arya rodopiou. Torta-quente estava de joelhos, com um punho fechado, segurando uma grande pedra irregular. A Arya deixou que a atirasse, abaixando a cabeça quando a pedra passou. Depois, saltou para cima dele. Ele levantou uma mão e a Arya bateu nela, e depois na cara e depois no joelho. Ele tentou agarrá-la, mas ela se afastou, dançando, e deu com a madeira na nuca dele. Ele caiu, se levantou e tropeçou ao ir atrás dela, com a cara vermelha toda manchada de terra e sangue. A Arya adotou uma pose de dançarina de água e esperou. Quando ele chegou o suficientemente perto, lançou uma estocada, bem no meio das pernas, com tanta força que, se a espada de madeira tivesse uma ponta, teria saído por entre as nádegas dele. Estavam todos olhando para ela, até os 3 acorrentados e algemados na parte de trás da carroça. Fecha aspas. E bom, depois, já no segundo capítulo de A Fúria dos Reis, a Arya conversa diretamente com o Jaqen e com os outros que estão acorrentados. Eles querem mais cerveja e um dos homens, o Horge, tenta ameaçar a garota, no que a Arya se mantém firme e revida contra ele. Isso também acaba impressionando o Jaqen. Olhem essa outra cena. Abre aspas. Horge, o que não tinha nariz, atirou a caneca nela com uma praga. As algemas o atrapalhavam, mas mesmo assim a teria acertado em cheio na cabeça com uma pesada caneca de estanho se a Arya não tivesse saltado para o lado. Traga-nos cerveja, seu bolha. Já! Cala a boca! A Arya tentou imaginar o que Sírio teria feito. Puxou a espada de treino, de madeira. Chegue perto, disse Horge, e eu enfio esse pau pelo seu rabo acima, até ver você sangrar. O medo golpeia mais profundamente do que as espadas. Arya obrigou-se a aproximar da carroça. Cada passo era mais difícil que o anterior. Feroz como um glutão, calma como águas paradas. As palavras cantavam em sua cabeça. Sírio não teria medo. Estava quase perto o suficiente para tocar a roda quando Dentadas se pôs de pé de um salto e tentou agarrá-la, fazendo os ferros tinir e chacoalharem. As algemas cortaram seu movimento a 15 centímetros da cara dela. O homem silvou. A Arya o atingiu, com força, bem entre seus pequenos olhos. Gritando, Dentadas cambalhou para trás e depois atirou todo o seu peso contra as correntes. Os aros deslizaram, torceram-se e se retesaram. E a Arya ouviu o ranger de madeira velha e seca quando os grandes anéis de ferro forçaram as pranchas do chão da carroça. Enormes mãos brancas tentaram agarrá-la, enquanto veias se projetavam ao longo dos braços de Dentadas. Mas os grilhões aguentaram. E, por fim, o homem caiu para trás. Escorria sangue das feridas úmidas que tinha no rosto. Um rapaz tem mais coragem do que bom senso, observou aquele que tinha se identificado como Jaqen H'ghar. Fecha aspas. Bom, eu falei que a Arya tinha batido no Horge, mas na verdade o Horge atiça ela e ela bate depois no Dentadas. Mas enfim, pra mim essas duas cenas já mostram algo muito importante. Durante toda essa viagem, o Jaqen percebeu que a Arya tinha bastante coragem para enfrentar os seus inimigos, mesmo sendo muito nova e pequena. Ao mesmo tempo que ela também já possuía certa habilidade e certo treinamento. E talvez mais importante, considerando que o Jaqen é um homem sem rosto, treinado e experiente, com muita habilidade em disfarces,
ele provavelmente sabia que a Arya também estava se disfarçando. Claro que não tinha como ele saber que ela era uma Stark ou mesmo uma nobre, mas provavelmente ele percebia que ela estava tentando esconder a sua verdadeira identidade. E por mais que ele próprio, Jaqen, pudesse perceber isso, a Arya era boa o suficiente para enganar todo o restante da comitiva, que tinha pelo menos umas 30 pessoas. Então, juntando tudo isso, a gente percebe que em pouco tempo o Jaqen viu que a Arya tinha bastante coragem, tinha habilidade de se disfarçar e tinha algum treinamento em combate. Ou seja, basicamente ela tinha as 3 habilidades mais importantes para ser um assassino sem rosto. E, ainda mais depois, a Arya salva o Jaqen da morte, o que foi um ato de coragem e de certa justiça, o que deve ter impressionado ele ainda mais. E, em Harrenhal, os nomes que a Arya escolhe como vítimas também demonstram que ela tinha um certo senso de justiça. Inclusive, ela escolhe o nome do Jaqen como terceiro nome num truque para que ele ajudasse ela a libertar os prisioneiros nortenhos que estavam presos em Harrenhal, o que mostrou que ela também era astuta e que poderia seguir um propósito maior do que apenas uma vingança pessoal. Sendo assim, tinha mais do que motivos suficientes para o Jaqen perceber que a Arya realmente tinha muito potencial para servir na Casa do Preto e do Branco. E, talvez ainda mais importante do que tudo isso, ele pode ter percebido que a Arya precisava de um propósito, ou ela se perderia completamente. Afinal, por mais habilidosa que ela fosse, a Arya tinha muito ódio e muitos sentimentos de vingança dentro de si. E essa falta de equilíbrio poderia rapidamente levar ela a perder o rumo. E a Casa do Preto e do Branco, vamos lembrar, é uma ordem religiosa. Eles não são mercenários que matam por dinheiro ou por puro interesse político. Eu já falei aqui no vídeo sobre o Banco de Ferro de Bravos que existe uma boa relação da Casa do Preto e do Branco com o Senhor do Mar de Bravos. Mas, acima disso, acima da política, eles são uma ordem religiosa. Eles seguem a um propósito e na crença deles, quando eles matam, eles estão servindo aos deuses para fazer aquilo. Então, o Jaqen encontrando com a Arya é como um sacerdote que encontrou uma criança perdida que tem muito potencial e que precisava de um propósito na vida. Por isso ele oferece a ela a chance de ir para a Casa do Preto e do Branco. E vale lembrar que no livro o Jaqen não fica lá em Bravos para treinar a Arya. Como eu disse aqui, quem treina ela é um outro cara chamado de Homem Gentil. O Jaqen, segundo o livro, segue em Westeros e continua na missão dele, que é se infiltrar na cidadela, como a gente vê acontecendo lá no 4º livro das Crônicas. E provavelmente foi por isso que ele não seguiu com ela até Bravos, por isso que ele deixou ela seguir o próprio caminho, porque ele tinha que terminar sua missão em Westeros conforme o propósito dele ordenava. Mas ele deixa essa pista da moeda com a Arya, indica para ela que ela pode seguir um caminho para Bravos, e é o que de fato ela faz, e ela acaba se encontrando lá com os Homens Sem Rosto. Ou seja, eu acho que o livro já deixa muito claro que existem vários pequenos motivos, nenhum motivo mágico, impressionante, de que, nossa, o Jaqen é uma profecia, o Jaqen viu que a Arya era a Homem Sem Rosto prometida e por isso ele recrutou ela. Não, foi uma questão de oportunidade mesmo. Ele acabou se deparando com ela ali durante do percurso da Estrada do Rei, viu que ela tinha habilidades, viu que ela era boa em disfarce, viu que ela era bastante corajosa, que ela tinha um senso de justiça e que ela precisava desesperadamente de um propósito, e ele resolveu recrutar ela dessa forma. E também muita gente teoriza por que o Jaqen estava preso naquela cela, e isso também vem dessa questão de, meu Deus do céu, os assassinos sem rostos são mágicos, impecáveis, não teriam motivo para o Jaqen estar naquela cela, a não ser que ele quisesse estar, porque um homem sem rosto nunca seria pego. Na verdade, a gente não tem informação sobre isso nos livros, a gente não sabe se eles são realmente tão absurdos assim que eles nunca falham em uma missão. Na verdade, tudo indica que eles têm as suas limitações. Assim como a Melisandre faz magia e tem as suas limitações, e outros personagens como o Bran faz magia, mas tem suas limitações e por aí vai, os Homens Sem Rosto também têm limitações. Inclusive, o livro é muito claro em deixar bastante exposto essas limitações mágicas que a história tem.
Então, tudo indica que, na verdade, os Homens Sem Rosto podem ser pegos, sim. Eles são como espiões dentro desse universo, eles usam magia para cumprir as suas tarefas. Por terem esses conhecimentos mágicos, eles são muito melhores do que qualquer outra pessoa viva para fazer essas tarefas de assassinato, infiltração, mas eles podem sim ser pegos, e foi provavelmente isso que aconteceu com o Jaqen. Ele falhou na missão. Mas talvez justamente por acreditar num propósito, ele tenha pensado assim: pô, eu falei na minha missão, acabei preso. Mas não é que eu acabei encontrando essa garota por ter falhado na missão? Será que não era esse o destino que o Deus da Morte queria? Então pode ter sido algo assim. Eu acho que seguir por esse caminho de um propósito religioso é o que faz mais sentido pro que é apresentado pra gente na história. Enfim, é isso, pessoal. Deixe nos comentários quais são as suas opiniões sobre isso. Por que o Jaqen recrutou a Arya pra casa do Preto e do Branco? É algo que deixa os fãs em dúvidas aí há muitos e muitos anos. Pra falar a verdade, há 24 anos? Sim, lançou em 2000. Há 24 anos. É tempo, hein? É tempo. Enfim, mas é isso. E caso vocês estejam se perguntando de onde veio essa bela camiseta Not Today da Arya, com essa frase maravilhosa, veio da loja do canal, que ainda não está disponível para o público, mas logo vai estar e terá estampas tão bonitas quanto essa, para blusas, camisetas, moletons, canecas e talvez outras coisas no futuro. Então é isso, deixe seu like, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, comente que eu vou estar lendo tudo e respondendo o que eu puder. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.